é uma forma de eu mostrar, de eu trazer, de eu revelar o que a pessoa tem de melhor, entendeu? De eu conseguir fazer uma leitura que a pessoa se encontre naquilo, entendeu? E a cor proporciona isso. Como uma tela. Uma tela, a gente olha uma tela e de algum pintor famoso ou não, mas quando você vê uma tela, muitas vezes você não entende exatamente a mensagem que ele quis passar, ou na verdade muitas vezes a gente entende do nosso jeito, mas não sabe exatamente o que ele quis dizer com aquilo. Porém, as cores, a primeira coisa, eu acho que as cores te passam uma mensagem, uma sensação. Something I want to show you. Walk straight ahead to the alleyway. Don't turn around in front of you. Be sure that all the lights downstairs are out. Na primeira semana que eu entrei no curso, na primeira semana eu já sabia falar. Aí eu vi que era aquilo mesmo, eu fiquei completamente apaixonado mesmo pela profissão. E comecei a encarar aquilo como uma profissão, na verdade, porque até então eu encarava como um hobby, não encarava como uma profissão. Mas então foi mais ou menos, foi meio que sem querer. Eu sempre gostei, mas não foi algo planejado. Apesar de já ter, inclusive a minha mãe, eu falei que ela fazia às vezes em casa e tal. Got everything we need right here. Faz outras artes paralelas, composições, acaba sendo mais meio arte contemporânea. A gente voltou pro interior de São Paulo, quer dizer, eu voltei, né, casei, voltei pra cá. Aí a gente começou a ter mais acesso, estudar um pouco mais. Essas denominações assim, às vezes é até difícil também. Porque hoje que se dá nomenclatura assim, é tão... Mas eu acho que é por aí, né? Contemporâneo. Well, maybe it's time I did it. A gente aprende com tudo, né? Aprende errando, aprende acertando, aprende conhecendo, né? As pessoas, quando elas me olham, elas acham que eu sou tatuador, não cabeleireiro. É que hoje o grafite também cresceu demais, né? Quando eu comecei a ter contato no final da década de 80, eu comecei a pintar na década de 90. Não tinha tudo isso que tem hoje. Não tinha informação, você não tinha referência de artista, porque você só conseguia revista magazine, assim, que não tinha revista nacional, só tinha um material do exterior. Para você conseguir isso era muito difícil, cara. As inspirações que a gente tem faz a gente mudar de fase. Então, às vezes, determinada área da história da arte que a gente estuda faz a gente ir para um lado. Determinada área que a gente estuda faz a gente ir para o outro. Na verdade, a gente quer experimentar um pouco de cada coisa, né? Aí a gente vai, mas a gente volta. Minha mãe conheceu meu pai trabalhando no salão do meu pai. Então meio que talvez, sei lá, tá no sangue, não sei. A ideia era essa, a gente queria que o nosso trabalho falasse mais. A nossa forma de escrita, a nossa forma de traço, a nossa forma de desenho, ou essa linha de estudo que a gente vinha fazendo. Então foi uma coisa meio que eu acho que natural assim também, né? Porque na realidade o trabalho chega uma hora que ele vai te pedindo as coisas. É uma mistura, gente, uma miscigenação muito louca aqui no Brasil. É índio, português, negro, africano, angolano e vem gente de tudo que é lugar, né? Então eu pintei até 2000 e pouco, a gente fazia uma linha. Eu trabalhava com material errado, porque, que nem eu estava te falando, no começo, na década de 90, a gente não tinha material de grafite que nem tem hoje. Você tem tinta própria para grafite. Antigamente a gente pintava com tinta de pintura de carro, tinta automotiva, esmalte sintético, que não são tinta para grafite. Mas como o material era o que tinha, a gente sempre trabalhou com isso.
Então eu fui meio que bebendo em outras fontes, assim, década de 90 a gente via muito trabalho europeu, muito trabalho norte-americano, que era os white style, os piece, que é onde veio o berço do grafite, assim, na realidade. Assim como no Brasil, acontece, é muito diferente de outras culturas aí, como a gente vê os europeus, os americanos, os Estados Unidos, os americanos. É diferente a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o que é bonito, não é o mesmo padrão, porque a nossa cultura é diferente, né? Essa cultura é uma cultura da sensualidade, da ostentação. Então a gente tem uma outra forma de ver a beleza, que agrada lá fora também, mas é diferente, a cultura influencia totalmente. Na verdade, eu acho que na verdade a cultura influencia muito na moda, de várias formas, política, tudo, enfim. Só que aí depois eu comecei a entender que isso não tinha a ver com a nossa nacionalidade, não tinha a ver com o meu cotidiano. Então quando a gente começou, eu fazia, eram trabalhos coloridos assim, sempre com muita cor, mas às vezes eu via que não tinha conteúdo, assim, era tipo, tinha muita beleza estética, mas ele não tinha conteúdo. Eu não me via nos meus trabalhos. Eu via aquelas peças que eu montava, era lindo, enchia os olhos das pessoas. Mas aí eu via que não era aquilo. No Brasil a gente tem uma variação de tom de pele muito grande. A gente não tem ninguém muito branco, a ponto de todas as cores ficarem 100%, tipo, fiéis ao que elas são realmente, entendeu? E chega numa tonalidade que a gente já não consegue mais aplicar o pigmento, não tem como. Por exemplo, pele negra não é uma pele indicada para fazer tatuagem, porque não fica bonito. Ela tem muita pigmentação, né? Então não fica legal. Aí vai baixando os tons de pele, a gente já consegue. Porém, não são as mesmas cores que a gente pode usar. Entendeu? Então tudo tem que ser estudado. Bom, as tendências, elas são sempre... Bom, no Brasil, infelizmente, a gente está muito atrasado. Temos ótimos profissionais. Na verdade, eu acredito que nós temos os melhores profissionais do mundo. Porém, tanto que tem brasileiros lá fora que são muito reconhecidos, porém, em questão assim, de lançar tendências, a gente ainda absorve muito, aliás, absorve muito não, totalmente, o que vem de fora, que vem da Europa principalmente. Mas ainda assim é muito lento, a gente não está na mesma linha de pensamento. Até por uma questão cultural também, tem essas diferenças, né? E as pessoas aqui não estão abertas assim para o novo. Então nós somos um pouco mais resistentes, um pouco mais... ao mesmo tempo que nós somos tão liberais para certas coisas, para outras a gente é um pouco, né, careta, digamos assim. E conforme você vai pintando com vários artistas assim, você vai pegando referências, e a gente começou a ver que a gente precisava ter um estilo nosso, assim, precisava ter uma linha de trabalho, assim, né? Nós, desde quando começamos até hoje, sempre teve e sempre vai ter uma variação imensa de cores, né? Bom, um exemplo que a gente tem é nos tons de loiro. Por que no Brasil os loiros dourados, ninguém quer ter um loiro dourado, que a gente chama de amarelo, que meu cabelo está muito amarelo. A maior reclamação das loiras do salão é que meu cabelo está muito amarelo. E ninguém quer ter o cabelo amarelo, ninguém quer ter o cabelo dourado. Fora do Brasil, o cabelo dourado é lindo. É lindo, as pessoas amam o dourado. Elas querem cabelos dourados, na verdade, porque dourado é ouro, né? Que é bonito, na verdade. Só que no Brasil não tem essa visão. Por quê? Loiro dourado criou uma ideia de que loiro dourado é loiro de quem não tem dinheiro para fazer um cabelo bem feito em um bom salão. Porque fez em casa e não conseguiu chegar no tom que precisa e o cabelo ficou amarelo. Mas a cor, na realidade, eu vejo assim, ela fala o que você é, ela diz o que você quer.
Então por isso que a gente tem um pouco de começou a ter esses cuidados assim. Mas eu acho que hoje eu acho que a gente consegue. Tem muitas pessoas que conseguem ter essa sensibilidade de ver. Não é todo mundo que consegue ter uma interpretação rápida assim. Mas eu acho que é um passinho atrás do outro. Assim, eu acho que gradativamente a gente está conseguindo fazer isso. Assim. As pessoas têm essa... Então ninguém quer parecer pobre. Ninguém quer parecer pobre. As pessoas querem parecer que tem dinheiro. É a cultura da ostentação, como eu disse, né? As pessoas querem um loiro platinado, um loiro bem feito, platinado, porque é um loiro feito no salão, é um loiro que dá mais trabalho para fazer, que você não consegue com qualquer produto, tem que ser um produto bom, de boa qualidade, enfim, geralmente, muitas vezes, pelo menos no meu salão, produtos importados, então as pessoas, eu imagino que isso é meio implícito na nossa ideia, na nossa cultura, e as pessoas não querem dourado e não sabem nem porquê, mas é isso. No fundo, se você parar para pensar, ninguém quer dourado, ninguém quer amarelo, e não quer amarelo por isso. Geralmente quem aceita um pouco mais de dourado, um pouco mais, o cabelo mais assim, são mulheres já um pouco mais velhas, que talvez mais seguras de si, não sei. Mas eu sim, ou talvez porque antes, há tempos atrás, o dourado antes era só dourado, não tinha platinado. E o platinado é algo um pouco mais recente, digamos aí de 10 anos para cá, no Brasil pelo menos. Mas lá fora, dourado ainda é mais desejado do que um platinado. Nunca é aleatório, nunca foi. E eu acho que nunca vai ser aleatório, porque não tem como a gente fugir da cor, né? Você dá uma olhada para tudo é cor. Mas todo lugar que você olha, se você parar e fixar em alguma coisa, você vai entender o motivo daquela cor e por que ela está ali. Ela faz um sentido ali. No cabelo, não é diferente. Então a primeira coisa eu passo uma sensação, uma mensagem ali com a cor e a forma, né, do corte. Mas aí existe também uma questão implícita aí, que é a questão cultural, né? O que às vezes pra gente é chocante, por exemplo, fica difícil você conseguir um emprego, sei lá, num escritório no Brasil, por exemplo, tendo um cabelo azul. Mas eu acho que isso não seria um grande problema no Japão, onde as senhoras, donas de casa, têm cabelo azul. Então, eu acho que aí já é uma questão mais cultural. Às vezes a pessoa tem um estilo mais ousado, uma personalidade mais ousada, mas muitas vezes não pode porque o trabalho não permite, porque aquilo vai passar uma mensagem que não é tão legal para ela no trabalho. Então, peraí, não pode. Não pode ter um cabelo tão moderno. No Brasil a gente tem isso. Não pode ter um cabelo tão moderno, descolado em qualquer emprego. Tem pessoas que têm a liberdade, como na minha profissão, que eu posso ter quem eu quiser, né? Dentro de alguns certos padrões assim, mas eu posso ser quem eu quiser, assim como outras profissões que a gente tem aí, mas são poucas, né? As pessoas geralmente elas se limitam devido à condição cultural ali que é imposta, né? É imposta, você não tem opção. Uma pessoa que tem um tom de pele mais claro, a gente consegue chegar bem próximo do que ele é realmente. Agora, num tom de pele mais escuro, a gente tem que trabalhar um contraste maior, de repente você faz um jogo de luz com fundo, para dar aquela sensação de que clareou por dentro. Vai usando todos uns truques assim, que a gente usa para chegar o mais próximo possível. Mas é como você pegar um papel sulfite branco e um papel pardo e tentar fazer o mesmo desenho. Não tem como. Entendeu? O que você consegue no sulfite branco não é o mesmo fundo do papel pardo. Então já dá pra ter uma noção desde aí já. Desde o papel a gente já consegue. A cor, ela
Ele é importante de várias formas. Porque assim como o corte, ou como outras, ou a modelagem do cabelo, a primeira coisa que a gente passa, a primeira coisa que acontece quando alguém te olha, você passa uma mensagem, uma mensagem visual sobre quem é você. É a primeira leitura, né, que a gente faz da pessoa, é isso. É essa. Você olha alguém pela primeira vez, mesmo sem conversar com essa pessoa, você tira alguma conclusão. As cores, cara, ela fala muito. As cores é o que você é, né? Que nem o lance das peças orgânicas foi assim, eu fazia um trabalho muito plástico. Ele tinha muito técnica, era mais técnica pura, assim, sabe? De cor, de brilho, de sombra. Só que, como a gente mora, o que me levou também muito a trabalhar com essas questões orgânicas é que a gente vive numa região que é orgânica, cara. A gente é interior, né? A nossa região aqui, onde você olha, tem natureza, cara. Que tem horizonte, né? Você vê o horizonte. A capital não tem horizonte, irmão. Ali é só concreto e cinza, né? E eu acho, a cor tem um papel muito importante nessa mensagem. Que mensagem eu quero passar? Sobre quem sou eu? Ou sobre quem eu gostaria de ser? Porque na verdade a gente gosta muito de mostrar o que a gente gostaria de ser, não realmente quem somos. Não, todos nós como seres humanos somos assim, mostramos isso. Quem a gente gostaria de ser. E a primeira mensagem é essa. Essa linguagem visual. Eu brinco bastante com isso, porque eu tenho... A gente que é tudo tatuado, assim, a gente costuma dizer que nós somos as pessoas que menos têm preconceito, que a gente tem todas as coisas. Eu acho que é uma ferramenta, cara. Eu acho que devagar isso vai mexendo com as pessoas, mesmo que seja inconscientemente, às vezes, assim, né? Uma mensagem meio subliminar, assim. Porque os trabalhos, na realidade, as pessoas... Uma pintura artística é como se fosse um livro, cara. Você tem que saber ler aquilo. Você tem que saber interpretar. Eu acho que as pessoas devagar estão conseguindo fazer. A gente tem conseguido chegar nesse público, assim. Porque a tatuagem passou daquele lance só de cores e desenho, né? Tem um contato muito forte entre o tatuador e o tatuado. Então, tudo que a gente está vivendo, a gente acaba passando. E às vezes a história do cliente acaba passando pra gente. Isso influencia na cor também. Porque às vezes eu não preciso... Você me mostra a sua história, você quer representar aquilo numa tatuagem, num momento que você está vivendo, eu não preciso estourar em um monte de cores. Às vezes eu pego dois pontos assim e pronto. É como, sei lá, é como qualquer outra coisa. É como pintar uma parede que você, com uma cor, você escolhe uma cor muito bonita, de uma marca muito cara, e você vai pintar aquela parede, e se você não dá um acabamento bonito. Ela é uma cor bonita, mas a parede não vai ficar tão bonita quanto poderia. Daqui um dia na minha identidade eu tenho que mudar, né? Tom de pele, colorido, vou colocar. Verdade. Não dá mais pra colocar amarelo, tem que colocar colorido. Mas você faz um cabelo, por exemplo, um cabelo loiro, mas um toque que você dá a mais, você apagar aquela raiz, você dá um acabamento, isso já faz toda a diferença, entendeu? Às vezes você... uma nuance, um degradê diferente que você faz. Eu acho que essas são as características que diferenciam assim, o meu trabalho, talvez de outros que tenham por aí. Eu preocupo com detalhes, que eu acho que a diferença está aí. Então eu tenho um amigo que é negro que ele fala assim pra mim, pele branca só serve mesmo pra tatuar, o resto serve pra nada. Geralmente a gente sempre tenta evoluir, né? Quando a gente chegou em 2000, a gente viu que a gente não estava fazendo um trabalho que eu acho que
que a gente se identificava, que tinha a ver com o nosso país, com o que a gente vive hoje. Então a gente fez meio que uma regressão. A gente parou de trabalhar com cor e só começou a trabalhar com preto e branco, assim. Preto, branco e prata. E cromo, ouro. A gente começou meio que a trabalhar com esse universo, assim, mas era com um caráter assim, muito experimental. Então, hoje eu vejo meus trabalhos, eu me vejo ali. Eu fico feliz, eu vejo um trabalho assim, eu falo, nossa, isso aqui tem a ver comigo, eu me vejo, porque antigamente eu não me via, era bonito, eu agradava as pessoas, todo lugar que você via, você enchia os olhos das pessoas, mas faltava algo assim, sabe? Uma alma naquilo ali, assim. Porque hoje, às vezes, é que eu acho que cada um busca um tipo de linguagem, um tipo de trabalho. Então, pra gente, o que deu muito certo foi isso. Na verdade, eu acho que o preto ele se destaca um pouco. E a gente quis até quebrar um pouco da luz, porque a luz causa muita euforia, né? Então a pessoa já chega aqui naquela euforia, naquela ansiedade, vou sentir dor, ai, coisa nova, aquela... Então ela chega aqui, dessa quebrada na euforia, fica mais calmo, já começa a ver que o ambiente é tranquilo, começa a observar as coisas em volta, distrai a mente com outra coisa, aí acalma um pouco. Se a gente continuasse o mesmo ambiente que ele tem lá fora, por exemplo, daquela euforia de luz, de entendeu? Influencia de várias formas, na verdade, porque uma cor bem feita, colorimetria é um estudo muito complexo, não tem fim, e muito complexo e muito não tem uma exatidão, existem cálculos e tudo mais para você conseguir os resultados que você precisa, mas é algo muito particular. Cada cabelo responde de uma forma e você precisa estar preparado para lidar com quaisquer possibilidades que esse cabelo possa apresentar, mesmo que você faça um processo que você está acostumado a fazer, um cabelo é de um jeito e um cabelo é de outro. E às vezes você está num momento que você quer um negócio com muitas cores. Tipo, aí o Lincoln está fazendo do menino ali. Ele tem uma filha chamada Alice. Ele fez um braço inteiro com a Alice no País das Maravilhas. E como ela é criança, ele quis apresentar isso, colocou todas as cores possíveis. Então, peguei todas as cores. Mas tudo isso tem a ver com o amadurecimento também, né? Então, uma questão assim meio, eu acho que até pessoal também, porque cada um às vezes se identifica com... Eu comecei a trabalhar muito com preto e branco porque eu sentia vontade de que meus trabalhos falassem pelo que eu faço, pelos meus traços, pelos meus exemplos, pelas minhas ideias, não pelas cores que eu uso, porque a cor ao mesmo tempo é fácil de você ganhar uma pessoa. Então eu queria que as pessoas gostassem, tipo assim, não chegassem num painel e falassem, nossa, que verde lindo. Eu queria que as pessoas vissem o contexto do nosso trabalho. A cor, eu acho que ela... Hoje eu tenho muito cuidado, assim, né? Eu acho que até por isso que a gente acabou saindo um pouco desse pictórico, assim. Não que a gente não use cor, a gente usa. Só que eu acho que a gente tem um pouco mais de cuidado para saber como que isso pode balancear com o nosso trabalho, assim. A cor tem que ser colocada, independente da quantidade, no lugar certo, senão tem sentido também. Então acho que vai muito das fases. A artista tem muitas fases, gente, é bem complicado, a gente está numa fase, aí você acha que acompanhou aquela fase e de repente já está em outra. Quando você se especializa em colorimetria e entende isso, a necessidade e a importância disso, e procura fazer o seu melhor dentro dessa área, eu acho que influencia de muitas formas, acho que da melhor forma possível, porque as pessoas reconhecem muito uma cor bem feita. Quando você faz uma cor muito bonita, o cabelo, uma colorimetria muito bem feita, as pessoas reconhecem, é um reconhecimento maior, assim como... A gente hoje tem um estilo diferente, assim, mas
eu acho que é um passo atrás do outro, assim, sabe? Porque o grafite é muito difícil de difundir, assim. Como que é uma arte na rua, é uma coisa muito visceral, assim, sabe? Mas eu acho que a nossa ideia é a gente estar pintando para devagar as pessoas irem entendendo. Às vezes você faz o cabelo de uma pessoa uma vez e depois ela demora, sei lá, 6 meses para voltar no salão. E às vezes você vê na rua, às vezes não lembra da pessoa, mas você vê e fala assim, que bonito. E aí de repente acontece de lembrar, mas tá legal, né? Então eu percebo isso, que na verdade tudo bem que eu estou reconhecendo o meu próprio trabalho, isso né? Na verdade não é um reconhecimento real, né? Mas eu falo na questão assim de reconhecer um trabalho que eu fiz. Something I want to show you. Walk straight ahead to the alleyway. Don't turn around for you. Be sure that all the lights downstairs are out. But Dr. Laird, can people do anything to avoid tension? Yes. They can make love all the time. E às vezes tá tudo preto, aí só tem um azul. Ele não foi jogado ali aleatoriamente, ele teve um motivo para estar ali. Se você parar para prestar atenção, você capta a mensagem na hora. Cor é fundamental mesmo assim, no nosso trabalho. Com pouco ou com muito, não existe sem ela. Eu gosto de deixar livre do artista. E como eu sou também, eu sei que quando você é muito limitado a alguma coisa, você se restringe a isso não faz, né? Então, se você deixar o artista livre para fazer o trabalho, ele vai fazer o melhor dele. Ele vai mostrar realmente a arte naquele trabalho. Aí não vai ser só uma tatuagem. Você vai carregar o amor daquela pessoa, pelo trabalho que ela fez, a dedicação, o tempo que ela levou para fazer. E a hora que termina, às vezes o artista mais admirado do que você. Por ter ido além do que ele poderia, porque você deu essa liberdade, entendeu? Você permitiu que ele colocasse realmente a alma dele naquele trabalho, entendeu? É o que ele gosta de fazer, o que ele sabe fazer. Então eu respeito bastante isso, eu gosto de deixar bem livre. Normalmente a gente pede para passar pelo menos um tema, né? Porque a gente fica perdido no tema. Então eu passo o tema e o resto só fico sabendo depois. E normalmente eu gosto muito, então não tem problema com isso. Atualmente a gente está trabalhando com a ausência das cores, assim. Tipo, o meu trabalho hoje eu tenho como base assim, eu tenho procurado buscar cor onde não tem, assim. Eu procuro tomar cuidado com detalhes que muitas vezes passaria despercebido. O cliente final muitas vezes não sente essa diferença. Só que isso faz diferença visualmente, dá um acabamento mais bonito. É como, sei lá, é como qualquer outra coisa. A cor é mais do que você quer passar. Por isso que às vezes o psicólogo pede para alguém pintar um desenho. Porque a cor que ele vai usar ali remete muito ao que ele está sentindo na hora. Mas ele pode pintar o desenho inteiro de preto que ele vai saber. Ele vai olhar e vai ver o peso daquilo no desenho. Porque o preto e branco eu vejo ele como colorido. Eu não vejo ele monocromático. Monocromático, mas envolvendo um lance até espiritual, que ele estava estudando algumas coisas mais de chakras, mas ele envolveu um pouco isso na tatuagem. Viveu momentos legais com os clientes em relação a isso, porque eles também estavam no mesmo instante, né? O preto e branco ele tem cor, assim. Só que é uma forma de você interpretar e uma forma de você conseguir ver isso, né? Que é um trabalho que a gente vem fazendo, assim. Na realidade é meio que a gente está nesse estudo agora, né? Fala que o escuro é ausência de luz, né? Então o preto na verdade é uma ausência de cor, mas ele não deixa de ser uma cor, ele é considerado uma cor. O branco na pele normalmente é a cor da pele mesmo, que o contraste do preto já faz a pele parecer mais clara.
acho que tudo que você faz na tatuagem, se você souber exatamente o que você está fazendo, colocar luz onde tem luz, contraste onde tem contraste, vai ficar clara a leitura daquele desenho que você fez, aí você consegue enxergar a cor naquilo. Cara, o preto e branco, assim, pra mim, eu vejo... Eu acho que é meio que uma volta, assim, ao passado. Me remete a muitas coisas, assim, que eu fico bem. Tipo, uma foto preto e branca que você vê da sua família antiga, assim, parece que uma foto preto e branca, ela tem cheiro. Você vê, tipo assim, parece que você volta no tempo, né? Você vê uma foto da sua família antiga, com você com todo mundo, com seus priminhos, todo mundo pequeno, você volta naquele momento. A foto é preto e branco, mas aquele momento ele tem cor, ele tem cheiro, você tem tudo aquele ambiente que vou. Então eu acho que pra mim é um pouco disso, de voltar ao meu passado, assim, de repente você está sempre fazendo uma releitura sua, porque eu acho que a gente também é assim, a gente pinta muito para os outros, mas a gente faz muito pela gente também. Eu acho que é um processo assim de duas vias, né? Mas na verdade toda cor, ela remete mais à energia de quem proporcionou aquele ambiente do que a própria cor em especial, assim, por exemplo, poderia ser tudo vermelho, poderia ser tudo amarelo, ou poderia ser tudo azul, entendeu? É mais o que a gente quis passar que vai influenciar o que você vai sentir quando você entrar aqui. Porque ninguém entra aqui e fala que aqui é pesado. E é tudo preto. Entendeu? Porque o que a gente tem nas paredes, a energia do pessoal que trabalha aqui, o som ambiente, o ambiente que você encontra quando você chega é muito familiar, sempre tem criança, sempre tem família, a gente procura falar sobre coisas boas o tempo todo. Se você lê nas paredes, sempre tem mensagens boas. A cor, ela, assim como em conjunto com o corte, porque eu acho que é uma coisa ligada à outra, ela vem reafirmando isso. De repente eu tenho um cabelo mais desconectado, mais espojado, aí eu tenho esse cabelo super desconectado e uma cor simples, uma cor neutra, uma cor... Não, eu tenho que ter uma cor que corresponde àquilo, que reafirma aquele corte. Então é reafirmado pela forma e pela cor, essa mensagem que eu quero passar. Ou se eu sou uma pessoa mais séria, mais contida, geralmente isso reflete muito, principalmente para as mulheres, na cor e no corte do cabelo. Entendeu? Então é isso que a gente achou aqui. E é tão bom pra gente que a gente quer compartilhar com as pessoas, entendeu? Independente se veio fazer uma tatuagem, ou veio acompanhar, ou veio só conhecer. Isso é a parte mais legal, trazer esse nível de cor, esse nível diferente, que as pessoas realmente conheçam o que é isso aqui, e não só um trabalho, né? É a vida da gente isso aqui, né? Isso aí que você deve fazer do seu trabalho. Achar um lugar, as pessoas certas, e elas aparecem. Não precisa procurar. Elas chegam. Mas eu acho que é mais ou menos isso.